Bom dia, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira, 19 de abril. E o evangelho de hoje é João, capítulo 6, versículos 22 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, segunda-feira, 19 de abril, dia inclusive que lembramos os índios, é o dia do índio. Mas antes vamos refletir um pouco sobre o evangelho que ouvimos, depois queremos trazer presente essa realidade. O evangelho que ouvimos depois que Jesus saciara 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. Mas o centro da reflexão se coloca nessa pergunta: Rabi, quando chegastes aqui? Quando chegastes aqui? Nos traz presente, descreve a multidão que procura Jesus. Indica o diálogo e mostra o diálogo de Jesus com o seu povo, de Jesus com os discípulos. Os discípulos fazem essa pergunta fundamental: Rabi, quando chegastes aqui? Porque essa pergunta demonstra que os discípulos estavam realmente junto com Jesus. Nós também poderemos nos fazer essa pergunta: Rabi, quando chegastes aqui? E será que ele chegou mesmo? Na nossa casa. Jesus, quando chegastes na nossa casa? Jesus, quando chegastes na minha família, no meu coração? E chegou mesmo? Será que o Senhor chegou mesmo na minha casa e encontra acolhida? Encontra acolhida de verdade? Encontrou acolhida nessa Páscoa? Como precisamos refletir sobre isso? É interessante que Jesus não responde a pergunta diretamente, mas responde com o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Responde caminhando sobre as águas. E Jesus vai respondendo essa pergunta com a sua vida. O diálogo que se estabelece entre Jesus e os discípulos. Jesus mostra as obras e chama eles à fé e em acreditar naquele que ele enviou, crer naquele que Deus enviou. Fé como opção definitiva e total, adesão à sua pessoa,
adesão a Jesus Cristo. Quando chegasses aqui, demonstra o quanto os discípulos o estavam procurando. Queriam saber dele, da sua vida, da sua missão, aonde que ele andava. Será que nós, no dia a dia, buscamos realmente saber o que Jesus realizou, o que Jesus fez através da sua palavra? Como é bom, como nos faz bem. Porque Jesus também nos diz: esforçai-vos não pelo alimento que perece, que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. É ir ao encontro de Jesus. Então, fica essa pergunta que a palavra de Deus nos faz nesse dia: Rabi, quando chegastes aqui? E essa pergunta pode muito bem ser refletida por nós de várias formas, sentidos diferentes. Gostaria de trazer presente também, porque o 19 de abril comemora-se, então, no Brasil, em vários outros países do continente americano, o Dia do Índio, ou o Dia dos Povos Indígenas. Há outra data destinada também para essa finalidade, mas a nível internacional, que foi convencionalmente determinada pela ONU em 1995. A celebração mesmo do Dia do Índio então esse dia 19 de abril. Que nos sintamos em comunhão também, porque o Senhor nos leva a esses povos que muitas vezes passam por tantos sofrimentos, ainda mais nesse tempo de pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora de Guadalupe abençoe a todos os indígenas nesse dia. Nos sintamos em comunhão também com o seu sofrimento. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana para todos nós.